Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinas com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos nós que estás possesso do demónio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes a alguém guardar a minha palavra, nunca mais experimentará a morte? Serás tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas que morreram também? Quem pretendes ser? Jesus replicou: se eu me glorificar a mim mesmo, nada será a minha glória. É meu Pai quem me glorifica, Ele de quem dizeis, é o nosso Deus. Vós, porém, não o conheceis, eu é que o conheço. E se dissesse que o não conhecia, seria como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai, Abraão, exultou com a ideia de ver o meu dia. Viu e rejubilou. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Retorquiu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então apanharam pedras para lhes atirar, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Continuamos, caros irmãos e irmãs, quem me tem acompanhado durante estes dias, tem acompanhado esta controvérsia, esta disputa teológica e religiosa entre Jesus, Nosso Senhor, e os fariseus e os escribas. Há uma tensão que vai subindo, faz lembrar aquilo que dizia os meus professores, parece um clímax dentro da tragédia grega, em que há uma ascensão do drama que vai aumentando de maneira gradual e vai atingindo cada vez um patamar mais alto. A contenda entre os fariseus, a contenda dos fariseus com Jesus, tende a esta realidade que acabei de sublinhar. Ou seja, vai crescendo gradualmente esta animosidade, esta revolta contra Jesus, este desejo de aniquilar a pessoa de Jesus, de levar a crucifixão e morte. Há ali um desejo dentro do coração destas pessoas. E Jesus tem consciência desta realidade, mas ele enfrenta a mesma com fé, enfrenta com este sentido de obediência filial ao projeto salvífico do Pai, que pretende dizer: Jesus sabe que tem de salvar o ser humano e, portanto, está disposto
a dar a sua própria vida para salvar a todos os homens e mulheres. Ou seja, como diz o próprio São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. Portanto, Jesus tem este desejo interior de entregar-se, de dar-se, se possível, se assim as condições o exigirem, Ele o fará. Ou seja, Ele não tem medo, não tem receio. Atenção, que aqui não estou a falar do medo de enfrentar a morte no sentido que aquela dor que se sente, não, e Ele também tem isso, mas é no sentido de ele é capaz, por amor, de sofrer, e é isso que eu pretendo sublinhar. Portanto, esta animosidade, esta irritação contra Jesus, este caso irritante da parte dos fariseus vai crescendo dentro deles. E então, bem, Jesus hoje nos diz no versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. Jesus naturalmente não está a falar da morte física. No mundo em que queremos viver eternamente, no sentido de prolongarmos o máximo que podemos as nossas vidas através da medicina, que evoluiu bastante, e dá a possibilidade hoje das pessoas chegarem a 120, 100 anos, estou a exagerar, 120, mas eu que tenho visitado pessoas idosas aqui no contexto das paróquias em que me estão confiadas, eu vou percebendo esta verdade, ou seja, graças à medicina, as pessoas alcançam uma longevidade. Então, podemos perceber isso, mas não é desta vida em que as pessoas a todo custo querem parecer mais novas e fazem operações e fazem. Não é nesse sentido. Aqui não é a vida física, sem menosprezar, sem descurar a vida física, que ela é importante. Eu gosto de lembrar que nós somos templo do Espírito Santo na totalidade do nosso ser, portanto a vida é importante. Mas a vida dita aqui, que quem guardar a palavra de Jesus não morrerá, é a vida eterna. Não é a vida biológica, é a vida eterna. É a comunhão com Deus. Lembra-se sempre, meu irmão, quando alguém quiser perceber o que é a vida eterna é a comunhão plena com Deus. Nós aqui vivemos de maneira ainda gradual, parcial ou participativa, mas chegará o momento em que nós teremos a graça de viver esta comunhão plena com o Senhor. Então a isto chamamos vida eterna. E Jesus diz, a palavra de Jesus é a própria palavra, tem existido durante os dias, e de ler o prólogo de São João no princípio, era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, é normal que a palavra, quem retém em si a palavra de Jesus, não morra eternamente, porque alcança a vida através da palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Portanto, quero irmão e quero irmã, tenha consciência desta realidade. E para ir terminando, o texto é longo, mas não podemos deter, quero apenas recordar esta afirmação, que eles dizem, se alguém guardar, Jesus repete, não experimentará a morte. Gostei dessa pergunta, quem pretendes ser? Os fariseus perguntam isso a Jesus, porque eles disseram aos judeus, agora sabemos nós que estás possesso do demónio Abraão, morreu os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca mais experimentará a morte. Serás tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas que morreram também? Quem pretendes ser? Esta é a grande questão. Quem pretendes ser? Jesus. Jesus é Deus, não te esqueças. Ele pretende que tu o conheças. Ele pretende que tu descubras esta verdade. E que descubras experimentando. Experimentes no teu coração, na tua alma, na tua vida. Perceber que Ele é Deus, que Ele caminha na nossa história. E ao mesmo tempo, na medida em que nós descobrirmos quem é Jesus, também descobriremos a nossa identidade. Porque aqui, por detrás deste debate, desta disputa teológica, é exatamente a questão da identidade de Jesus. Estes dias ouvi o Padre Martim Santiago, dos Missionários de Maria, o Padre espanhol, a quem eu muito gosto de ouvir, e ele dizia, se não vives como pensas, terminas por pensar como vives. Se não vives como pensas, terminas por pensar como vives.
Ou seja, Jesus é consequente. Ele pensa como vive e vive como pensa. Portanto, aquilo que o Senhor, de sobremaneira, propõe a cada um de nós é lutarmos para que isto também seja uma realidade na nossa vida. E então alcançaremos a comunhão plena com Deus, que é a vida eterna, que começa aqui e agora. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.